Olá, meu nome é Márcia Portes, eu sou psicóloga e coaching e estou passando aqui para falar um pouquinho sobre a questão da depressão e o suicídio, essa relação horrível que na verdade é muito presente hoje nas nossas vidas, né? Eu tenho recebido aqui no consultório muitas pessoas, infelizmente, com queixa, com dificuldade para dormir, com dificuldade para se alimentar, com dificuldade de atenção e concentração. E muitas mães, muitos pais preocupados com os seus filhos que vêm tendo comportamentos diferentes e com essa onda de suicídio, isso tem preocupado um pouco mais, né? E o alerta, na verdade, que eu venho trazer é o seguinte, que essa questão da depressão é muito séria entre as crianças, é muito séria entre os adolescentes, entre os adultos, entre os idosos também, principalmente, né? Os idosos sofrem muito de depressão. É que a questão da depressão é bem problemática quando a família relata. Por quê? O depressivo, ele é uma pessoa que acaba ficando chata, né? Então ele acaba ficando reclamão, ele acaba ficando com a energia muito baixa, ele não tem vontade de fazer as coisas, coisas que antes ele fazia tranquilamente, hoje ele não faz mais. É uma pessoa que sente muita culpa, né? No caso do adulto e no caso do idoso, eles falam sobre as culpas. O adolescente e a criança, não, né? Você percebe isso se você estiver muito atento, porque eles não falam. Então, é muito comum entre os pacientes com depressão não falar a respeito dos problemas, mas a pessoa vai ficando murchinha, mas ela vai ficando realmente bastante, ela entra num quadro bem diferente daquilo que ela é. E o que é muito triste, muito problemático, é que normalmente a depressão ela é diagnosticada já no estágio bem agravante, né? Onde eles já se agravaram todos os sintomas, e aí fica muito mais difícil, porque aí a gente tem que entrar com medicação. No caso, eu sou psicóloga, não medico, o psicólogo não pode fazer isso, então a gente encaminha para um psiquiatra, o psiquiatra inicia um tratamento medicamentoso e, em paralelo, a gente cuida da terapia. Que daí a terapia vai auxiliando para que esse indivíduo, seja criança, adolescente, adulto ou idoso, para que ele entenda, né, quais foram as situações que foram levando ele para um quadro de tristeza, um quadro de impotência, um quadro de sofrimento maior, né? Então a terapia ela vai ajudando nesse sentido, né, para que a pessoa entenda o que está acontecendo com ela, por que ela chegou até ali. E aí ela vai descobrindo novos caminhos para que ela reencontre a felicidade, para que ela reencontre formas de ser feliz, né? Porque ela foi adoecendo, adoecendo, e a capacidade de ser feliz ela vai ficando cada vez mais diminuída ao ponto do indivíduo ser triste a maior parte do tempo. Isso é a depressão, né? Então é muito importante, percebendo os sintomas, já procurar ajuda profissional, procurar ajuda de alguém especializado, porque esse tratamento, quanto mais rápido ele acontecer, menor o tempo de tomar medicação, menor o tempo de terapia, né? E muito mais rápido essa pessoa vai sair desse quadro e não vai ser agravado. Por que que o indivíduo chega a ponto de suicídio? Por que que ele tenta o suicídio e muitas vezes consegue realizar? É um pedido de socorro, né? A pessoa entra num desespero tão grande que ela não tem vontade de acabar com a própria vida, mas ela tem vontade de resolver aquele problema, né? É um pedido de socorro mesmo, não é? Ela não pensa em finalizar a vida, ela pensa em resolver aquele problema que está angustiando o coração dela. É uma doença, a gente diz, né, que a depressão é uma doença da alma, e é mesmo, porque ela acaba refletindo no corpo. Tem pessoas que têm muitas dores de cabeça, começa com muitas dores de cabeça às vezes, dores no corpo, né, e dificuldades imensas de concentração, mas a doença é uma doença que começa mesmo na alma, né? Então, a importância de procurar ajuda rápida é extrema, né? Então, se você tem alguém perto de você que está se sentindo mais triste, mais ausente, tem sido uma pessoa um pouco mais reclamona, ou mais agressiva, ou dorme um pouco mais, ou come menos, enfim.
é uma pessoa que está apresentando sintomas diferentes do que ela normalmente é, procure ajuda. Converse com essa pessoa, veja o que está acontecendo com ela, né? E procure ajuda. Uma outra questão que as pessoas me perguntam muito, Márcia, mas a minha mãe, ou meu pai, ou meu marido, ou minha esposa, ou meu filho frequenta a igreja, e mesmo assim pode desenvolver depressão? Como assim? Está dentro da igreja, é uma pessoa que tem fé, tem um caminho espiritual, né? Trabalha essa questão e ainda assim desenvolve depressão? Sim, meus queridos, ainda assim desenvolve depressão porque não é fácil a gente se sentir filho de Deus, né? Todos nós temos dificuldade ao longo da nossa vida. O trabalho espiritual é extremamente importante, extremamente. Eu costumo dizer que com os meus pacientes, quando eles chegam aqui na terapia, muitos deles já frequentam a igreja, mas aqueles que não frequentam, que pararam por alguma razão, né? Ou não necessariamente igreja, mas que não tem um caminho espiritual, eu digo, volta para o teu caminho, né? Porque a espiritualidade é o chão que a gente pisa, né? Então, se o meu chão é movediço, fica mais difícil ainda tratar. É importante que a pessoa se sinta forte, é importante que ela se sinta filha de Deus, é importante que ela sinta que existe um trabalho, existe uma proteção muito maior do que aquela que os braços dela conseguem proteger. A força que o braço dela consegue é pequena, é pequena, né? Mas a força de Deus é muito maior e ela precisa sentir isso. Então, o tratamento medicamentoso, quando já, vamos dizer que adiantou um pouco mais, a depressão está um pouco mais severa, o tratamento medicamentoso é extremamente importante. A psicoterapia é extremamente importante, porque esse indivíduo precisa, como eu disse, encontrar um caminho diferente para ser feliz, né? Então ele precisa entender o que ele veio fazendo de errado para chegar nessa doença, né? E o trabalho espiritual é extremamente importante também. Então, porque como eu disse, é o chão que a gente pisa, ele precisa sentir a força, né? Ele precisa se sentir amado. Esse indivíduo, quando ele chega em depressão, a dificuldade dele em se sentir amado, em amar, é absurda, é muito grande. Então, por isso precisa desse aparato todo, desse trabalho todo, né? Então é isso, meus queridos, bem rapidamente. Eu vou estar passando aqui de vez em quando para estar falando um pouquinho mais a respeito dessa doença tão desastrosa, tão difícil, que judia de tantas pessoas no nosso mundo, né? Infelizmente, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, coloca mais de 120 milhões de pessoas, né? E cerca de 60 ou 80% delas normalmente pensam em suicídio, tentam, né? Então, isso é muito grave, é muito sério e a gente precisa tratar, precisa trazer ao consultório as pessoas que têm esses sintomas, que são da nossa família, porque normalmente o tratamento de um paciente onde a depressão já foi agravada, esse paciente ele é trazido para o consultório pela família. A família tem que tomar uma atitude. Então, se existe alguém aí na tua família, ou se você que está passando por isso, corra, corra, isso é muito sério. E tem tratamento, tem ajuda, tá bom? Fiquem com Deus.